básico de fios de sutura e de suturas. Se você é graduando, você quer ser cirurgião e você não se interessa por suturas, sugiro você fazer outra coisa da vida. Vai fazer acupuntura, fisioterapia, anestesia, porque cirurgião e suturas andam de mãos dadas. Beleza, galera? Para começar do básico, o que é sutura, né? Sutura nada mais é do que todo o material que é utilizado para unir, coaptar tecidos até que eles venham a cicatrizar, né? E aí lembrando que cada tecido do nosso corpo, né, seja de um animal, seja de um ser humano, ele possui um time, um tempo próprio de cicatrização. Então, a pele costuma demorar aí de 10, 15 dias, subcutâneo 10, 15 dias. Você pega uma bexiga, por exemplo, até 21 dias. A musculatura de 28 a 42. E o osso, por exemplo, de 2 a 3 meses. Você pega, por exemplo, uma córnea, dura de 20 a 30 dias. É muito importante que um cirurgião ele saiba desses dados, ele saiba de anatomia, ele saiba dessas informações. Porque mais para frente, quando a gente começar a falar de fio de sutura, principalmente os fios absorvíveis, vai fazer total diferença, beleza? Lembrando que vários fatores podem influenciar uma cicatrização, né? No caso de um paciente. Então, o paciente pode ser obeso, pode ter algum problema nutricional, pode ter uma infecção, enfim, se tem N situações que podem, né, atrasar ainda mais essa cicatrização. E durante a cicatrização, podem ter alguns BOs, alguns pepinos que vocês, né, graduandos e futuros cirurgiões, com certeza irão enfrentar no dia a dia. Você tem as infecções, por exemplo, né, que nada mais é do que um corpo estranho na região da ferida. As primeiras 72 horas, elas são cruciais para uma ferida, tá? Tendo uma infecção, por exemplo, várias coisas podem acontecer. Uma delas é uma deiscência. Uma deiscência nada mais é do que uma reabertura de pontos, né? Isso é considerado algo grave, porque você precisa fechar essa ferida. Abrindo os pontos, pode acontecer outras coisas também. Pode acontecer, por exemplo, uma herniação abdominal, tá? Uma herniação nada mais é quando você tem, por exemplo, um defeito, né, na parede do músculo e as vísceras, por exemplo, começam a entrar nesse defeito. Aí você tem vários tipos de hérnias, né? Incisional, ventral, umbilical, enfim. Você tem várias. Essa herniação, ela pode ser causada, por exemplo, você vai fazer uma cirurgia e por algum motivo você não fechou legal a parede abdominal, você não usou o fio apropriado, pode dar uma herniação. Beleza, pessoal? Bom, continuando. Nós temos vários tipos de suturas. Nós temos os fios de sutura, os famosos fios de sutura. Você tem as suturas mecânicas, que engloba grampeador de pele, engloba os endogrampeadores, aqueles que você faz sutura de intestino, lobectomia pulmonar, você faz fígado, você faz estômago, etc. Tudo isso a gente vai falar mais para frente. Nós temos as colas, também conhecido como os adesivos tópicos. Eu, particularmente, gosto mais do termo cola. São bem práticos, utilizados nas peles. E você tem os clipes hemostáticos, que são muito utilizados em ligaduras, né? Então, ao invés de você utilizar, por exemplo, um fio de sutura, você usa um clipe, que é algo que vai fazer você ganhar muito tempo e é bastante seguro. Iremos falar disso também, tá? E aí, quando você começa a viajar pela história da humanidade, é muito louco, porque o ser humano ele já usou todo tipo de produto para suturar, ou se autossuturar também, né? Então, você já teve cabelo de cavalo, tendão de canguru, tripas de tartaruga, você já teve seda, linho, filamentos de couro, filamentos de ouro, enfim, o ser humano já utilizou de tudo. Eu, particularmente, o método que eu acho mais interessante e mais doido são os que são utilizados por tribos indígenas, pelos maias, pelos índios brasileiros, entre outras tribos pelo mundo afora, que é a utilização de formigas saúvas, formigas pretas. E como que eles faziam isso? Eles simplesmente aproximam a borda da ferida, fazem com que a formiga venha morder essa borda. Quando a formiga ela morde, eles torcem o corpo da formiga, tiram o corpo e fica só a cabeça, né?
E uma coisa que é muito interessante disso é que os cientistas comprovaram que a formiga, pelo menos boa parte delas, elas possuem uma coisa nas suas glândulas que se chama ácido fórmico. O ácido fórmico é a mesma substância que é utilizada em desinfetante que, por exemplo, a Veja multiusa. Então, além de aproximar o tecido, ele meio que faz uma barreira antibacteriana, o que é bem interessante. Eu não sei se todo mundo já teve a oportunidade, já viu aquele filme Apocalipto, do ator e diretor Mel Gibson, lançado em 2006, que conta lá um pouco da cultura maia, né? Entre as guerras entre as tribos. E tem uma cena nesse filme, aos 47 minutos, que mostra basicamente uma mãe suturando uma criança, seu filho, né? E eu vou passar aqui para vocês rapidamente, só para vocês verem, caso vocês não tenham visto. O som está um pouco baixo, mas assim, ela não vai falar nada, vocês vão entender, está na língua deles mesmo. Você vê que o garoto é durão, né? Ele aceita o destino dele, ele mesmo pega a própria sutura, a formiga, dá para a mãe. E não chora. Olha lá. Tirou o corpo, ficou a cabeça. Muito interessante isso. Tem outros filmes que também retratam algo semelhante. Enfim. Continuando. Vamos começar primeiro pelos fios de sutura. Existe o fio de sutura ideal? Não, não existe. O que existe é o fio apropriado para aquele tecido específico. Então você tem que conhecer de anatomia, você tem que conhecer o tecido. E você também precisa conhecer de fio. Tá? Mas existem algumas características que fazem aquele fio de sutura ser ideal. Tá? Existem algumas exigências mínimas para um fio de sutura ser bom. O primeiro, ele tem que ser alta resistência à ruptura. Com certeza, aí na vida de cirurgião, vocês vão se deparar com algumas marcas bem vagabundas, bem fuleiras, onde você vai fazer o nó, rompe, vai fazer o nó, rompe, tudo arrebenta. Então, um fio de sutura bom não pode acontecer isso. O aço do fio não pode corroer, tem que ser um aço de alta qualidade, um aço cirúrgico. Quando você utiliza um fio de sutura, independente de ser absorvido ou não, ele tem que causar o menor trauma possível, a menor reação possível. Todo corpo estranho que você coloca, né, dentro do paciente, por exemplo, vai causar uma leve reação, mas tem que ser a menor reação possível. A qualidade tem que ser consistente. Por exemplo, às vezes o cirurgião ele abre uma caixa de nylon 2 zeros. Aí ele abre lá o envelope, era para ser 2 zeros. Beleza, o primeiro envelope é 2 zeros. Aí ele abre o segundo envelope, já parece mais com um 4 zeros. Aí ele abre um terceiro envelope, parece mais com um 3 zeros. Então, um fio de boa qualidade, ele precisa ter essa qualidade consistente, de diâmetro, de não romper, etc. No caso dos fios absorvíveis, tem que ser uma absorção segura, não pode causar problemas, e o time dessa absorção ela tem que ser mais ou menos previsível. No caso de fios inabsorvíveis, né, os inabsorvíveis, geralmente, eles são encapsulados pelo organismo. Então, isso tem que acontecer de uma maneira sem complicações. Tem que ser um fio fácil de manusear, tem que ter uma força têncil, que nós iremos falar o que é força têncil um pouco mais para frente, necessária para aquele tipo de tecido, e o ideal é que ele seja um fio monofilamento, devido à capilaridade, né, à falta de tramos. Também vamos falar um pouquinho sobre isso. Todos os fios de sutura, ele possui uma escala de diâmetros. Então, vão desde a esquerda, que são os mais grossos, né? Então, 6, 5, 4, 2, 1, 0, 2 zeros, né? Vai até o 10 zeros. Aqui no Brasil, eu desconheço que haja um fio mais fino que o 10 zeros. Tá? Lá fora acho que tem 11 zeros e até mesmo 12 zeros. São fios extremamente finos. Tá? 8 zeros, 9 zeros e 10 zeros são fios muito finos que geralmente são utilizados em córnea, corneorrafia, tá?
Então, e também, por exemplo, para microcirurgia. Às vezes o cirurgião vai fazer lá uma sutura de um ureter. Ele precisa de um fio, como um 7 zeros, 8 zeros, 9 zeros, 10 zeros. Os fios mais grossos, como por exemplo, como o 6, o 5, o 4, geralmente eles são utilizados em ortopedia. Tá? Tem uma cirurgia que o pessoal chama de ligamento cruzado, que é onde você precisa de fios mais robustos, né? Um 2, um diâmetro 2, um diâmetro 1, um diâmetro 5, depende, né, do tamanho do animal, o porte do animal que você vai operar. E aí depois nós iremos falar que tipo de fio seria mais apropriado para esse tipo de cirurgia. Tá? Quem trabalha com grandes animais, geralmente utiliza também diâmetros 4, 6, 2, para fechar a parede abdominal. Você imagina um cavalo, por exemplo, um animal grande, pressão abdominal também muito forte, bem maior que a de um ser humano. Então você precisa de um fio robusto para suturar esse animal. Na maioria dos casos, os diâmetros mais usados no dia a dia de um cirurgião, quem trabalha, por exemplo, com cães e gatos, fica em torno de 2, 1, 0, principalmente 2 zeros, 3 zeros e 4 zeros. Tá? Acima do 4 zeros, que é 4 zeros, 5 zeros, 6 zeros, já são fios mais para microcirurgia, fios mais finos, o pessoal usa na pálpebra, já usa para, por exemplo, para prolapso da glândula, terceira pálpebra, usa para outras situações. Eu queria frisar uma coisa, quando vocês forem cirurgiões, né, ou algum cirurgião já formado está aqui assistindo, quando você for comprar um fio, pelo amor de Deus, nunca escreva para a distribuidora ou para o fabricante 1-0. Ou o diâmetro ele é 1 ou ele é 0. Não existe 1-0. Já aconteceu comigo no passado, das vezes um cirurgião quer comprar um fio e ele mandou lá para mim, eu quero 1-0. Né? Você considera como se fosse 1. Daí eu mandei o diâmetro 0 para ele e, na verdade, ele queria 1. Então, hoje em dia, todo cirurgião, quando manda para mim, por exemplo, 1-0, eu já questiono, você quer 1 ou você quer o 0? Não existe esse meio termo, tá? Uma outra coisa também, quando você for comprar um fio de sutura, ou você vai comprar o número 2, ou você vai comprar o número 2 zeros. Se você manda uma mensagem para uma distribuidora, quero um fio absorvível 2, por exemplo, ele vai te mandar o número 2. Ele não vai imaginar que você quer o 2 zeros, que faz total diferença. Quando eu já sei que, por exemplo, o cirurgião já trabalha com cães e gatos, eu já questiono, você quer o 2 ou você quer o 2 zeros? É muito importante vocês terem ciência disso, para de repente não passar algum tipo de nervoso, né? Achar que comprou o fio correto, aí chegar na hora e não ter o fio apropriado. Beleza, galera? Continuando. Vamos lá. Todo fio de sutura, ele tem algumas partes, tá? Ele tem um fio, ele tem o diâmetro desse fio, né? Que a gente acabou de falar. Ele tem um encastoamento, que é a ligação entre a agulha, o aço e o fio. Vocês podem ver que muitas vezes vocês estão utilizando uma marca de baixa qualidade e muitas vezes o fio ele rompe, mas na verdade não é que o fio arrebenta, ele soltou da agulha. Porque o encastoamento não era um encastoamento bom, era um encastoamento que não estava legal. Tá? Aí você tem o corpo dessa agulha, tá? Geralmente o comprimento dessa agulha ela é medida em milímetros. Aqui no Brasil o pessoal tem o hábito de colocar em centímetros, mas a nível internacional a gente coloca em milímetros, tá ok? Você tem o corpo dessa agulha, que muitas vezes ela é uma cilíndrica, ela é uma cortante, iremos falar disso também, e você tem a ponta dessa agulha. Tipos de encastoamento. Você tem os fios de sutura sem agulha, que o pessoal usa muito para ligadura de vaso, por exemplo. Né? No caso de fios sem agulha, geralmente ele tem 1,5 m de comprimento. Ele é bem comprido. Daí o veterinário, eu particularmente eu só vejo o veterinário fazendo isso, ele tem uma brilhante ideia de pegar a agulha hipodérmica e fazer um encastoamento, né, dessa agulha hipodérmica com o fio. E por que ele faz isso? Porque ele quer economizar. Né? Ele quer bastante fio, já que a maioria dos fios que vêm agulhados, eles vêm com 45 centímetros, 70, 90, ele tem essa brilhante ideia de pegar essa agulha hipodérmica e fazer o encastoamento. Eu estou sendo irônico, pessoal. Por quê? Porque o fabricante, quando ele faz o fio de sutura com a agulha, ele faz a agulha desenhada para cada tipo de tecido. Então, ele cria uma agulha especial para causar o menor trauma possível.
Você nunca vai ver um cirurgião plástico de humanos fazer esse tipo de coisa. Por quê? Porque o cirurgião plástico, qual que é a assinatura dele? É a cicatriz. Então, se ele usa uma agulha hipodérmica, ele causa mais trauma, isso vai acabar influenciando na cicatriz. Bom, muitas vezes também o pessoal utiliza, por exemplo, fio sem agulha em nó de milha. Aí eu acredito que a professora Sônia Suzuki, não sei se ela já ensinou ou vai ensinar mais para frente, esse tipo de nó que muitas vezes o pessoal utiliza quando vai fazer uma retirada, por exemplo, parcial lá do fígado. Nós temos fio de sutura com uma agulha, né, que são os mais utilizados. Nós temos fios biagulhados, que são muito utilizados, por exemplo, em cirurgias oftalmológicas. E por que é biagulhado? Eu sempre tive essa curiosidade. Cirurgias oftálmicas, em córnea, por exemplo, é um fio muito fino, 10 zeros, 9 zeros, 8 zeros. E por que ele é biagulhado? Simplesmente porque ele compra esse fio, ele corta no meio e ele deixa um de backup, ele deixa um de reserva. Porque é muito fácil você romper esse fio, por ser muito fino, e perder também. Nossa, em vários eventos que eu já tive, fui fazer demonstração com esse fio e acabei perdendo. Obviamente, o cirurgião que vai utilizar esse tipo de fio, ele tem todo um aparato apropriado, né? Ele utiliza lupa, lente, microscópio, enfim, geralmente amplia até 20 vezes. E tem cirurgias, por exemplo, que eu já vi também, onde tem 2 cirurgiões e você tem os 2 lados para suturar, e aí cada cirurgião sutura para um lado, para eles ganharem tempo. Existem fios também que são laçados, né? Em humanos, são muito utilizados em pacientes obesos, pacientes muito grandes, no qual você precisa de um fio laçado para criar uma maior resistência. Tá? Aqueles pacientes vão fazer bariátrica, geralmente o cirurgião de humanos utiliza isso para fechar a parede abdominal. Em veterinária, na veterinária, ainda não é comum. É muito difícil você ver, por exemplo, um cirurgião que vai fazer um cachorro muito grande, ou um cavalo, utilizar esse tipo de fio. Mas é mais uma questão de divulgação mesmo, e às vezes até questão pelo preço, né, por ser bem mais caro. Né? Você pega, por exemplo, um PDX, que a gente vai falar mais para frente, que custa aí R$12 no envelope, esse laçado geralmente em torno de R$60. Aí nós temos vários tipos de agulhas. Eu fiz um resumo aqui, nós temos mais algumas, tá? Mas no dia a dia de um cirurgião veterinário, você basicamente vai utilizar essas 3. Então nós temos 3 tipos de agulha. Nós temos a agulha cilíndrica, também conhecido como agulha atraumática, né? Aquela agulha que não causa trauma. Ela também, você pode conhecer ela como uma agulha. Quando você pega uma embalagem, eu vou mostrar a embalagem para vocês. Né? Você pega uma embalagem, a embalagem ela tem esse símbolo aqui, essa circunferência. Deixa eu só colocar um negocinho aqui. Beleza? Ela tem essa circunferência. Então, quando você olha isso na embalagem, automaticamente você identifica que ela é uma agulha cilíndrica. Essa agulha cilíndrica, ela deve ser utilizada em tecidos muito sensíveis, tecidos friáveis. O que são tecidos friáveis? Tecidos que se fragmentam facilmente. Então, você vai fazer um intestino, uma bexiga, por exemplo, você tem que usar uma agulha cilíndrica, não pode usar uma agulha cortante. O que eu mais vejo no dia a dia é veterinário usando agulha cortante em intestino. Não pode, não deve, não é apropriado. Você vai fazer uma sutura de um vaso, por exemplo, também tem que ser uma agulha cilíndrica. Beleza, galera? Agulha cortante. Agulha cortante também conhecida como agulha triangular ou agulha traumática, aquela que causa trauma. Vocês identificam aqui logo pelo triângulo. É uma agulha utilizada para quê? Para tecidos que causam, né, proporcionam maior resistência. Então, vai fazer uma pele, você utiliza uma agulha cortante. Você vai fazer um prolapso da glândula terceira pálpebra, você usa uma agulha cortante. Às vezes, até mesmo na gengiva, tem alguns cirurgiões que gostam de usar agulha cortante. Em humanos é mais comum usar cortante. Na veterinária não é tão comum, eles usam mais a cilíndrica na gengiva. Por quê? Porque geralmente quando o animal ele vem para o veterinário, ele já está com a gengiva muito inflamada, toda ferrada. Então, para causar um pouco menos de trauma, eles usam agulha cilíndrica. A agulha cilíndrica, ela tem uma ponta que ela perfura, porém o resto do corpo dela não causa trauma. Já a agulha cortante é diferente. Ela perfura e sai cortando de fora a fora.
Existem também as agulhas espatuladas. As agulhas espatuladas, elas são utilizadas em oftalmologia para sutura de córnea. A agulha espatulada, ela é uma agulha, um tipo de cortante, porém é um cortante apropriado para a córnea que não vai causar nenhum tipo de corte mais profundo, algum tipo de trauma na córnea. Então, esse desenho aqui, você só vai ver em embalagens para fios para oftalmologia que vão ser utilizados na córnea. Nós temos vários tipos de curvaturas da agulha. Nós temos de 1/4, que geralmente são para agulhas oftalmológicas. Tem 3/8, tem de meio e 5/8. A 5/8, ela é mais utilizada em cirurgias urológicas, né? Devido à região é mais difícil acesso. Então, para facilitar o resgate da agulha, o pessoal utiliza esse fio 5/8. Geralmente diâmetro 0, 2 zeros, aí é da escolha do cirurgião. Mas, em suma maioria, quando você comprar um fio, vai ficar aqui entre 3/8 e meia. Pode acontecer de você comprar um fio para intestino, e a curvatura vai ser 3/8 ou meia, depende. Assim como você vai comprar, por exemplo, fio para pele, e pode ser que seja 3/8 ou pode ser que seja meia, depende do tamanho da agulha, tem uma série de coisas que vão variar, tá ok? A agulha, ela tem o comprimento dela, né? Que, igual eu falei. Então, quando você vai comprar, por exemplo, uma agulha, vou usar no intestino. Geralmente é uma agulha de 2,5, 3 centímetros, tá? A mais usada é de 2,5. Geralmente um 2 zeros, o pessoal prefere mais o 3 centímetros. Quando vai fazer, por exemplo, um 3 zeros, o pessoal usa mais uma agulha de 2,5. Quando você pega um envelope e uma caixa de fio de sutura, ela te mostra todas as informações que você precisa saber. Começando pela cor. Então você pega, por exemplo, tem uma cor azul. Então eu sei que toda cor azul é um fio de polipropileno. Assim como você pegou uma embalagem de nylon, é da cor verde. Assim como você pegou um polidioxanone, um PDX, que a gente vai falar mais pra frente, é na cor cinza. O catibulo simples, ele é um amarelo, o catibulo cromado é mais para o marrom. Você pega, por exemplo, um famoso vitril, né, poliglutitina, ou ácido policórpico, é mais para o roxinho. Você pega um poliéster, é mais para laranja. Você pega, por exemplo, um poliglicaprone, ele é um salmão, né? O pessoal costuma falar que salmão é azul Campinas, né? Fazendo uma piadinha com a galera de Campinas. Enfim, só pela cor você já identifica. E aí você tem várias informações. Você tem primeiro a marca. A marca que a Mediol costuma trabalhar é a marca da Tramate. É uma das melhores marcas do mundo, né? A quarta maior do mundo. E realmente é uma marca muito boa. Aí você tem o tipo de fio, polipropileno. Você tem o código desse fio. Você, por exemplo, USP. O que é USP? É o diâmetro. Então, esse aqui é um diâmetro 2, um diâmetro grosso. Esse é um diâmetro que o pessoal usa muito para ligamento cruzado. Aí você tem aqui, comprimento, 50 centímetros. É o comprimento do fio. Só que esse aqui está escrito assim, 3 vezes 50. Significa que vem 3 fios dentro de um envelope. Se você olhar aqui, tiver 4 vezes 50, vai ser 4 fios de 50 centímetros dentro de um envelope só. E aí você tem, por exemplo, a agulha. Esse tamanho que vocês estão olhando aqui de agulha, ele é o tamanho real da agulha que está dentro do envelope. Se você tirar a agulha e colocar aqui, você vai ver que é do mesmo tamanho, inclusive a curvatura. Aí vocês olham o tamanho da agulha, 75 milímetros, 7 centímetros e meio. Curvatura, 3/8. É uma agulha cortante. Aqui o triângulozinho, se tivesse uma bola, seria cilíndrica. Olha lá aqui, ó, 12 peças, vem 12 envelopes. Tem caixa que vem com 12, tem caixa que vem com 24, tem caixa que vem com 36 e tem caixa que até mesmo vem com 6, tá? Não tem maior que isso. Na verdade, até existe, a Johnson & Johnson tem uma caixa que vem com 120 envelopes, mas é muito raro isso de acontecer. Aí você tem, por exemplo, você tem uma certificação europeia. Todo fio de sutura que tem qualidade, ele tem uma certificação internacional. Aí você tem a validade, enfim, você tem mais algumas informações que são muito pertinentes. Então, caso você pegou um envelope e você não sabe, dá uma lida rapidinho que você já vai entender. Por exemplo, ele é na cor azul, ele fala que é um fio na cor azul, ele fala que é um fio monofilamento, a gente vai falar sobre isso. Ele fala que é muito utilizado para fechamento geral, ginecologia, etc. Beleza, galera? Continuando. Existem fios monofilamentos e fios multifilamentos.
Como o próprio nome já diz, o fio multifilamento, ele tem vários filamentos que envolvem, né, esse fio. E existe o monofilamento, que é um filamento só. Existe alguma diferença entre eles, além disso. O fio que é multifilamento, por ele ter esses buraquinhos, assim, vamos dizer esse termo, né, esses buraquinhos que nós chamamos de capilaridade, eles são mais propensos a carregar bactérias. Eles são mais propensos a criar uma situação de infecção. Então, quando você vai utilizar um fio em uma região contaminada, por exemplo, o intestino, você nunca deve utilizar, né, um fio multifilamento. O ideal é que seja um fio monofilamento, tá? Aí tem outras diferenças. Geralmente o fio monofilamento, você acaba tendo que dar pelo menos, sei lá, uns 2 nós a mais, 3 nós a mais. Ele é mais chatinho para dar nó. O monofilamento ele também é um pouquinho mais duro, tá? O multifilamento ele é um pouquinho mais maleável de se trabalhar. E mais para frente agora eu vou falando mais das diferenças. Passagem no tecido. Eu já ouvi várias vezes de cirurgiões que usaram, por exemplo, a poligratina, o famoso Vicryl, né? O Vicryl é o nome comercial da Johnson & Johnson. Esse fio multifilamento, ele causa no tecido o que nós chamamos de efeito serra. Às vezes parece que vai cortar o tecido, simplesmente por ele ser multifilamento. Então, esse é um dos motivos que muita gente também não gosta dele, prefere o monofilamento, porque ele tem uma passagem mais suave. Capilaridade. Capilaridade, que nem eu falei, são esses sulcos, né, que ficam entre as tramas dos fios, que podem propiciar, de repente, uma proliferação de bactérias. Como vocês podem ver aqui na imagem, o fio tem monofilamento, as bactérias aderem menos, o fio multifilamento ele propicia, né, que as bactérias vão andando pelo fio. Reação tissular, é a reação do tecido. Geralmente, o fio monofilamento ele causa menos reação. Todo o corpo estranho ele vai ter aquela reação natural, mas os monofilamentos geralmente causam menos reação do que os multifilamentos. Memória e maleabilidade. O que significa isso? Quando você tira um fio do envelope, o efeito memória é o seguinte: você pode comparar um fio monofilamento e um fio multifilamento. O fio monofilamento ele tende a voltar ao estado natural que ele estava no envelope. Por isso que nós falamos que ele tem mais memória, tá? Isso também é meio chatinho às vezes na hora de dar o nó. O fio multifilamento, ele é assim, ele é mais retinho, né? É mais gostoso de dar o nó. Propriedade dos nós, como eu falei, geralmente o monofilamento você acaba tendo que fazer um nó um pouco mais volumoso e o multifilamento um nó mais compacto. Quando você vai pensar, por exemplo, um fio, se você pensar um pouco mais forte, se você esmagar, por exemplo, o fio, mastigar, os fios monofilamentos eles se rompem mais facilmente. Às vezes não é que o fio é ruim, às vezes é que você pensou muito forte e acabou estourando. Principalmente quando estamos falando de diâmetros mais finos, 4 zeros, 5 zeros, 6 zeros, se você não tiver jeitinho, pode acabar estourando. Os multifilamentos são mais resistentes. E agora nós vamos começar a falar mais sobre os fios, né? Vamos começar pelos fios inabsorvíveis. Vamos começar pelo famoso nylon de guerra, né, que foi inventado aí na época da Segunda Guerra Mundial. O nylon, basicamente, ele é um coringa. O pessoal utiliza para pele, utiliza para diversas situações, sutura córnea, subcutâneo, dentro do paciente. Lembrando que, dentro do paciente, né, dependendo do que você vai fazer, por exemplo, um intestino, uma bexiga, uma musculatura, o ideal é que você não utilize o nylon, que você utilize, por exemplo, um fio absorvível mais apropriado. Mas, caso você não tenha nada na sua clínica para operar, bota o nylon e vai na fé. Ele é um fio monofilamento. O nylon tem um problema. Todo ano, ele degrada 20%. Então, você vai fazer um ligamento cruzado e você coloca um nylon. O ligamento cruzado, você precisa de um fio que fique por tempo indefinido. Aí o cirurgião vai lá e coloca o nylon. O que vai acontecer? Esse nylon vai degradando. Pode ser que dê problema, pode ser que não, tá? Mas para não criar essa situação, não utilize o nylon. Então, todo tecido que você precisa de uma resistência, o tenso, indefinida, que o fio fique ali, você nunca deve utilizar o nylon. Polipropileno é um fio monofilamento inabsorvível, também conhecido como o primo rico do nylon. Ele é um fio muito utilizado
para fixação de telas de polipropileno. Aliás, ele é o fio mais apropriado para fixar uma tela de polipropileno, a famosa tela de Marlex, né? Que é utilizado em hérnias. Ele é um fio que não causa trombose, ele é um fio que é utilizado em diversas situações. Então, se eu tivesse que escolher entre o nylon e o polipropileno, com certeza eu teria um polipropileno ao invés de nylon. Mesmo que seja na pele, que seja num vaso, que seja num ligamento cruzado, eu utilizaria um polipropileno ao invés de um nylon. Seguindo, fio de poliéster, ele é um fio multifilamento, é muito utilizado em cirurgias cardiovasculares, fechamento do externo, ligamento cruzado também. Muitos ortopedistas não gostam desse fio para ligamento cruzado, por ele ser multifilamento, ele causa mais reação ao longo do tempo, assim como todo fio multifilamento. Tá? O poliéster também é conhecido como Etibond, que é uma referência comercial, igual como se você fosse comprar um Bombril. Então você fala, cara, Etibond, na verdade isso aqui é um poliéster. Quero comprar um polipropileno, tem gente que fala prolene, só que prolene também é um nome comercial, então você fala polipropileno. É muito importante você se ambientar com os nomes realmente dos fios, né? Eu não sei se um dia você vai trabalhar com licitação, você vai fazer uma compra, às vezes a distribuidora não conhece esse termo, então é melhor você já aprender o termo mais apropriado. Fio de aço, que é um fio de origem mineral. Ele é um fio monofilamento, é um fio de baixa reação, muito utilizado para ortopedia, por exemplo, cerclagem, você vai fixar uma mandíbula, o animal lá se arrebentou inteiro, vai fixar uma mandíbula, coloca um aço. Fechamento do externo, coloca um aço, muito utilizado em seres humanos, né, para fazer uma cirurgia cardíaca, algo do tipo. Precisa fechar o externo, utiliza um aço, é um fio de baixa reação e tempo indefinido. E aí nós temos outros tipos de fios. Temos a famosa seda, que vem do bicho da seda, que é um fio multifilamento. Na veterinária, é muito pouco utilizado. É mais utilizado em humanos, né? Oftalmologia, na córnea, na gengiva, ligamento do vaso. Porém, está caindo em desuso cada vez mais. Ele também se degrada igual ao nylon, com o decorrer do tempo. Nós temos o fio de algodão, muito utilizado também ligamento de vasos, só que quando eu falo muito utilizado é humanos. Veterinário raramente pede algodão. Eu, pelo menos, não lembro de ter feito algum pedido para veterinário de algodão. E nós temos um outro produto também que não está aí na tabela, que é o linho. Não coloquei na tabela porque o linho, né, ele está sendo descontinuado por quase todas as fábricas ao redor do mundo. Ele é um fio multifilamento, ele é um fio de altíssima reação. Então, basicamente, os fios de poliéster, seda, algodão e linho são fios extremamente reativos. Tá? Olha só que legal. Esse é um nylon utilizado na córnea, né? Uma córnea-rafia. Se não me engano, acho que foi uma úlcera de córnea. Então, a nossa cliente, a doutora Ana Carolina, lá de Brasília, ela suturou a córnea, fez um enxerto e colocou um nylon 10 zeros. Quando você visita uma fábrica de fio de sutura, é muito legal. Aí você abre a sua mente para entender a complexidade que são os fios de sutura. Na fábrica, quando a gente fala de fios muito finos, 8 zeros, 9 zeros, 10 zeros, 7 zeros, existe uma sala à parte, onde é uma sala muito silenciosa, onde tem poucas pessoas trabalhando, onde elas ficam cuidando do processo de fabricação desse tipo de fio. É por isso que ele é um fio que tem um valor agregado muito maior. Enquanto você paga, por exemplo, um nylon comum, né, sei lá, um 2 zeros, em torno de R$ 3 e pouco, você vai comprar um nylon 10 zeros, você vai pagar uns R$ 40, entendeu? Tranquilamente. Então, se aquele cirurgião que faz castração, que está reclamando que o nylon está caro, de uma marca boa de R$ 3, vira o oftalmo para você ver o quanto que você vai começar a pagar. Eu vou falar para vocês um pouquinho, né? Na verdade, eu vou deixar o vídeo passando de um cliente nosso, Felipe Tortelli. Ele vai falar um pouquinho da importância da colocação de tela e qual o fio mais apropriado para fixar a tela. A importância de tela de polipropileno na medicina veterinária, né, em algumas hérnias, é devido à fragilidade muscular, à dificuldade de coaptação dessa musculatura, né? Então a gente utiliza a tela para poder dar mais reforço, dar mais força a isso, evitando que crie herniações novamente. E a tela de polipropileno é a mais indicada por diminuição do processo reacional. E como a tela é inabsorvível, você tem que usar um fio inabsorvível também. O fio mais indicado é o de polipropileno, porque fica tudo no mesmo padrão, tudo no mesmo material, fazendo o mesmo processo cadencial, o mesmo processo
Eu vejo que muitos veterinários utilizam fios de nylon para fixar uma tela de polipropileno. Assim, não é um fio ruim, você pode utilizar, porém o fio mais apropriado realmente seria o fio de polipropileno, porque ele é um fio, né, do mesmo material da tela de polipropileno, então ele causa ali uma cicatrização mais uniforme. Geralmente o diâmetro mais utilizado para fixar uma tela de polipropileno, geralmente é o diâmetro 2 zeros, tá? Porque ele é meio que uma espessura muito semelhante da própria gramatura da tela. E aí, lacre é o caralho, né? Eu, particularmente, eu falo isso, inclusive, eu estava num evento recentemente, e o professor colocou esse termo, que ele copiou de mim, que lacre é o caralho. Eu vejo aí no mercado veterinário que muitas vezes tem algumas pessoas, alguns profissionais, que propagam essa ideia de utilizar lacre. Eu nunca cheguei num centro cirúrgico de humanos e tinha lá um pacotão, né, do famoso enforca-gato. Isso é algo impensável, tá? Não existe isso na medicina, pelo menos não de humanos. E aí eu vejo que tem alguns cirurgiões que falam que não dá problema. Dá problema sim. A pessoa que fala isso, ou ela é leiga ou ela está mentindo. Diariamente eu recebo no meu celular imagens do Brasil inteiro dos meus clientes que me mandam casos semelhantes a esse, onde o animal começou a apresentar uma fístula, você abre esse animal, está cheio de fístula, vários granulomas, né, vários nódulos, como vocês podem ver aqui, olha o lacre aqui, fez toda uma aderência e o animal, infelizmente, acabou perdendo o rim. Tá? Casos como esse é mais comum do que se imagina. Então, eu vejo aí no dia a dia com vários clientes, é muito triste você ver um animal perdendo um rim, porque um profissional, né, assim, entre aspas, quis pagar 18 centavos num lacre, ao invés de pagar, sei lá, R$ 6, R$ 8 num fio de qualidade, sendo que ele foi pago para isso. Isso acontece tanto com lacre quanto com linha de pesca também, pessoal. São coisas muito semelhantes. Já vi animais morrendo, então, pô, você que vai se formar aí, pelo amor de Deus, não utilize esse tipo de material. Inclusive, eu tive numa clínica recentemente, o cara investiu, sei lá, tipo, 5, 6 milhões para fazer a clínica, 3 andares, uma coisa assim de maluco. Muito top mesmo. E eu, andando pelo centro cirúrgico, eu observo tudo. E lá tinha um pacotão de lacre. E eu fingi que não vi, e fiquei pensando, né? Pô, o cara gastou uma grana para fazer um hospital assim. Quem vem aqui acha que é um puto no hospital. O cara é pago, não é um preço barato pelo que ele cobra em relação aos concorrentes. E o cara utiliza lacre, né? Então eu acho uma puta de falta de respeito com a outra vida. Se você não faz isso na sua mãe, então não faça com seus pacientes. Eu vou falar um pouquinho sobre fios absorvíveis. Todo fio absorvível, ele tem duas coisas. A primeira que nós chamamos de tempo de força têncil, que nada mais é do que a capacidade desse fio absorvível manter o tecido unido coaptado durante X dias, né? Porque cada fio tem um tempo que ele mantém o tecido coaptado. E nós temos também o tempo de absorção de cada fio, que é o tempo que o organismo vai absorver por completo esse tipo de fio. Galera, a gente fala fio absorvível, a gente nunca fala fio reabsorvível. Até porque seria meio esquisito, né? Reabsorver uma coisa que já foi absorvida. Eu vou falar um pouquinho sobre fios absorvíveis. Começando pelo catigu simples. O catigu simples, o catigu, né, ele é um fio de origem animal, geralmente de bovinos e ovinos, do intestino delgado do boi. Ele é um colágeno, ele é uma proteína. Esse catigu simples, ele mantém o tecido coaptado durante 7 a 14 dias e vai absorver em torno de 50 a 70 dias. Já o catigu cromado, que é o mesmo catigu, né, a mesma composição, porém teve um cara muito famoso, Joseph Lister, um britânico cirurgião, teve a brilhante ideia de pegar esse catigu e banhar esse catigu em sais de cromo. Lembra da tabela periódica CR, número 24, elemento químico 24? Pois é, o sais de cromo, ele retarda a decomposição, né, a corrosão, por exemplo, de um material. Então, ao invés do catigu simples manter o tecido coaptado durante 7 a 14 dias, mudou para 14 a 21. Ao invés de absorver em torno de 50 a 70 dias, pulou de 60 para 90 dias. Ele retardou o processo de absorção
e também prolongou o tempo de coaptação de tecido. Galera, o cativu, ele é uma proteína. E aí acontece, ele é um fio multifilamento, e como proteína, quando você pega um paciente que tem deficiência proteica, o animal, ele vai buscar proteína nesse fio. Então, ele absorve de uma maneira muito mais rápida. Quando você coloca em pacientes, né? Você pegou, sei lá, um cachorro resgatado, está tudo ferrado. Esse paciente vai buscar proteína no fio. Beleza? Falando um pouquinho mais sobre o cativu. Ele é um fio extremamente reativo, ele é um dos fios mais reativos, dos fios absorvíveis. Ele não é um fio apropriado para utilizar em diversas situações. Então, por exemplo, você não utiliza um cativu no intestino, por ser multifilamento, e dá muita reação. Você também não utiliza um cativu cromado numa musculatura. Lembra que eu falei da importância de você saber o tempo de cicatrização de cada tecido? Porque se você coloca um cativu cromado e mantém o tecido unido somente até 21 dias, coloca esse fio na musculatura, você lembra que a musculatura demora de 28 a 42. Então, quando você faz isso, você cria uma situação que possivelmente pode dar uma decência, uma herniação, etc. Aí, obviamente, o cirurgião muitas vezes não vai saber explicar o porquê. Então, assim, ele é um fio que era utilizado na Roma Antiga, no tempo dos faraós, não tem por que mais utilizar esse tipo de fio. E eu fico muito orgulhoso em saber que os veterinários, em geral, utilizam pouco esse fio, se comparado com humanos. Então, para a mulherada que está assistindo isso aqui, um dia você vai ter um filho, uma filha, e você vai fazer uma cesárea, já fique ciente que a maioria dos ginecologistas, vão acabar suturando o seu útero em esterografia com um cativuzão, tá? Então, hoje eu tenho clientes que, por exemplo, que a mulher vai ter um filho, vai fazer uma cesárea, ele já leva o fio da própria clínica veterinária e dá na mão do ginecologista, ou ele questiona o ginecologista. Você coloca esse fio no seu útero, vai dar bastante reação. Então, tem fios mais apropriados e menos reativos. Tá ok? Na década de 70, criaram-se o primeiro fio sintético, feito em laboratório, absorvível, que é o ácido poliglicóico, famoso PGA também. Ele é um fio absorvível, multifilamento, utilizado para diversas situações, tecidos de curta e média cicatrização. Então, como ele foi o primeiro fio sintético, então ele é um dos fios mais utilizados no mundo até hoje, né? Pela praticidade. Mas a galera está usando cada vez menos e está migrando para os fios monofilamentos, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Então, o ácido policórpico, você pode usar na gengiva, você pode utilizar para diversos tecidos onde requer uma curta e média cicatrização, tá? Mas o ideal é que você não utilize esse fio, por ser multifilamento, em regiões contaminadas. Ele é um fio que vai ficar entre 21 a 28 dias de tecido coaptado, vai absorver em torno de 60 a 90 dias. Depois inventaram a famosa poliglactina, o famoso Vicril. A poliglactina nada mais é do que o ácido policórpico. Ele é o ácido policórpico, porém ele tem 10% de lactida. Essa lactida, na mesma ideia do sais de cromo, ela prolonga o tempo de coaptação. Então, ao invés de ficar 21, talvez a 28, ela realmente mantém os 28 dias e vai absorver em torno de 70 dias. Tá? O ácido policórpico e a poliglactina, elas possuem reações muito parecidas. Alguns dizem que a poliglactina é menos reativa. Eu já vi gente falando que o ácido policórpico é menos, enfim. Aí vai dar meio que da opinião de cada um e de cada situação. Galera, existem fios que são coloridos, que é um pigmento, e existem fios que são incolores. Por que existem fios que são incolores? Os fios incolores, geralmente, eles são utilizados na pele. Por quê? Quando você utiliza um fio absorvível colorido na pele, quando ele começa a absorver, ele começa a causar o que a gente chama de efeito tatuagem. Tá? Você começa a ver onde levemente o fio sendo absorvível. No caso de animal, não tem problema, é peludo, você não vê. Agora você imagina uma mulher, vai fazer, sei lá, uma mamoplastia, uma cirurgia na mama. E aí você ficar vendo lá o fio absorvendo, não é legal. Então é por isso que muitas vezes o pessoal utiliza fios incolores na pele. Eu particularmente sugiro para os veterinários, quando você vai fazer uma sutura de pele,
Você pega, sei lá, um poodle, um cachorro de madame, utiliza um fio incolor que você vai ver que o efeito estético é bem bacana, nem parece que tem fio. É diferente de você ficar vendo, por exemplo, um nylon preto, né? Aquela coisa meio que... Tem gente que não gosta de ficar visualizando isso. Eu não ligo, mas tem gente que se importa. Então, esses fios incolores, que geralmente são com agulhas cortantes, são muito utilizados mais na pele. E aí você tem depois que foi inventado a poliglactina rapide, ou ácido policlórico rapide, que nada mais é do que a poliglactina, porém essa poliglactina, ela tem um efeito onde ela fica menos tempo no tecido. Ela fica só de 10 a 14 dias e vai absorver mais rápido, em torno de 42 dias. É muito utilizado, por exemplo, na pele, em mucosa. Veterinário quase não compra esse fio, porque ele é bem mais caro do que uma poliglactina, geralmente 4 vezes mais caro do que uma poliglactina comum. É por isso que quase você não vai ver isso em veterinário. Depois, na década de 80, os cirurgiões começaram a reparar que só a poliglactina não era suficiente para você colocar na musculatura, por exemplo, né? Quando ela chega em 28 dias, a poliglactina está com força têncil zero. Ela já não tem mais força. Então, muitas vezes, dependendo do paciente, podia acontecer também uma descência, uma herniação, etc. Então, eles viram a necessidade de ter um outro tipo de fio mais apropriado para tecidos de lenta cicatrização. Então, a polidioxanona, o famoso PDX, PDS ou PDO, ele mantém o tecido coaptado 55 dias e vai absorver com 6 meses, e é um fio monofilamento. Ele é um fio bem menos reativo. Então, quando você vai fazer, por exemplo, o fechamento de útero, você vai fazer um intestino, sei lá, um paciente oncológico vai fazer uma cirurgia no intestino, você vai fazer uma musculatura. O fio mais apropriado seria a polidioxanona. Inclusive, é um dos fios que a própria professora Sônia Suzuki, que ela é cliente nossa, ela compra aí quase que mensalmente conosco. Depois, nós temos a poliglecaprone, famoso PGC, monocril ou caprofil, né, que são nomes comerciais. É um fio monofilamento. Hoje é um dos fios absorvíveis que nós mais vendemos, muito utilizado para castração, né? Ligamento pediculo-ovariano, bexiga, prolapso da glândula terceira pálpebra, papele, subcutâneo. Porém, ele é o tipo de fio que eu não indicaria para musculatura, tá? Eu indicaria mais a polidioxanona. Tem gente que vai operar, sei lá, vai fazer uma castração. Tem gente que usa polidioxanona de fora a fora. Então faz lá o ligamento pedículo com polidioxanona, faz lá a musculatura, faz subcutâneo, daí a pele fica a critério do cirurgião. Às vezes ele usa um nylon, às vezes ele usa um fio absorvível. Você imagina, você pega, sei lá, um gato bravo, um cachorro bravo, é difícil de você capturar ele, você vai ter que anestesiar para tirar o fio, você nunca mais vai ver esse animal. Então é mais fácil, muitas vezes, ao invés de colocar um fio que não absorve na pele, coloca um fio absorvível, vai ser muito mais prático. Bom, existem vários estudos que mostram, né, que o fio de PDX ele é o mais apropriado para você fechar a aponeurose, né? Nos Estados Unidos é muito comum eles falarem fáscia, né? Aqui no Brasil o pessoal fala mais aponeurose. Então vocês podem pesquisar, que vocês vão encontrar vários estudos bem interessantes que comprovam que o PDX ele é o fio mais indicado para tecido de lenta cicatrização. Aí o que acontece é o seguinte, lembra que eu falei que o período de cicatrização, que os primeiros 3 dias, eles são... É um período crucial, né, para uma infecção ou não. Os fabricantes criaram um fio, ele vem com uma camada de triclosan. Tem só algumas fábricas que fazem esse tipo de fio. E o que é isso? O fio ele vem com essa camada de triclosan que cria uma barreira antibacteriana pelo menos por 72 horas. Então, como vocês podem ver na imagem, está aqui um fio, uma poliglactina, aqui a barreira antibacteriana e as bactérias não conseguem se aproximar do fio. É muito interessante, geralmente esse fio ele tem um custo de 20%, 30% a mais, né, do que o fio convencional, da mesma composição. Em humanos, tem alguns que utilizam, mais se você vê mais em humanos, na veterinária você quase não vê, tá? Não é tão acessível ainda. Eu, particularmente, ainda não vendo. O fabricante que eu trabalho está para trazer para o Brasil, talvez esse ano. É um fio bem interessante. E qual que é o futuro, né? Hoje em dia nós temos os fios, famosos fios farpados, ou famosos fios ancorados, que nada mais são do que os fios comuns, sei lá, por exemplo, um PGC, um PDX,
Porém, esse fio, ele tem uma máquina que passa nesse fio, que corta o fio no ângulo de 15 graus. Então, quando essa máquina corta o fio, ela começa a criar essas farpas. Geralmente é 8 farpas por centímetro, é muito pequeno. Você pode passar a mão aqui que não machuca, mas você vai sentir essa farpa, tá? E para que serve isso? Então, ao invés de você fazer uma sutura ponto a ponto, né? Você vai fazer uma musculatura, vai fazer sutura ponto a ponto. Você utiliza esse tipo de fio, que tem várias farpas. Essas farpas vão girando, né? Em torno de 360 graus no fio. Você faz um chulé, faz uma sutura contínua. Quando você termina a sutura, você puxa, já trava o fio. Você trava todo o tecido, tá? É muito seguro. Já vi em várias cirurgias de humanos. Você imagina uma sutura por vídeo. Vai fazer lá o fechamento, sei lá, do peritônio. Dá um maior trabalho para fazer isso aí. Então, o cirurgião, quando ele utiliza esse tipo de fio, ele ganha pelo menos uns 20, 30 minutos. E aí, tempo é vida e tempo é dinheiro. Às vezes o paciente não pode ficar muito tempo, né, sob anestesia, devido a alguma situação. Então, esse fio ele ajuda muito. Só que esse é um fio que ainda é muito pouco utilizado, até mesmo em humanos. Por quê? Custa em torno de R$ 200 o envelope. É um fio muito caro, quem sabe daqui a uns anos vai se tornar bastante acessível. Vou passar um vídeo rapidinho para vocês entenderem como funciona. Então, como vocês podem ver, ele é um fio cheio de farpas, né? Quando chega na metade do fio, troca a direção da farpa. Geralmente é 8 farpas por centímetro. E vai de fora a fora. Já perto, quando ele começa a chegar próximo da agulha, ele tem uma zona aqui, né, onde não tem nenhuma farpa. Vai mostrar já já. Aqui é o meio, né? Aqui é o meio do fio. Trocou lá, trocou a angulação das farpas. E próximo da agulha não tem nenhuma farpa. Então você vai suturar lá o tecido. Você faz uma sutura contínua, você faz um chulé. E você vê que daqui a pouquinho ele vai puxar, ele só vai puxar e vai travar todo o tecido. É muito legal. Esse tipo de fio foi criado em 2012. Já estamos 10 anos depois e esse fio mesmo assim ainda não é conhecido por muita gente. Olha lá, aqui ele vai fazer 2 planos. Puxou, fechou. Muito prático mesmo. Bom, o que é bacana quando você olha, por exemplo, durante 135 anos, né? Por que eu coloquei 135 anos? Porque a primeira fábrica de fios, né, com fios realmente decentes e estéreis, foi criada pela Johnson Johnson em 1887. O Robert Wood, ele estava numa palestra do cirurgião britânico Joseph Lister, aquele que eu falei agora há pouco. O Joseph Lister estava falando sobre a importância da asepsia, e lá o Robert Wood teve uma ideia de montar uma fábrica, não só de fios, como outros tipos de materiais, como gaze, band-aid, etc. Então, já em 1887, já eram fabricados, por exemplo, a seda e o catigu, né, que já era utilizado na Roma Antiga. Na Segunda Guerra veio o nylon, na década de 50 o poliéster, depois na década de 60 veio o polipropileno, o famoso primo rico do nylon, depois veio os fios sintéticos absorvíveis, na década de 70, passa o policóico, a poliglitina, na década de 80 a polidioxanona, no início da década de 90 o poliglicaprone, famoso PGC. Então, olha só, tem muito cirurgião que, sei lá, 30 anos depois ainda nem conhece polidioxanona. Então, para vocês terem uma ideia de quanto a gente ainda tem para explorar e divulgar a ideia da evolução dos fios de sutura. Um cirurgião que em 2022 está falando se ele deve parar ou não de usar somente nylon, ele está muito, mas muito atrasado. E, na minha opinião, isso é algo bastante grave, porque ele é um cirurgião, e o cirurgião ele tem que andar junto com a tecnologia. Tá? A tecnologia ela ajuda muito, não só nas cirurgias, na recuperação de um paciente, pode salvar vidas. E depois veio, né, a poliglitina rapide, Dermabond é a cola cirúrgica.
A cola, o famoso Super Bond, ele foi criado na época da Segunda Guerra Mundial. Começaram a colar lá um monte de tecido, um monte de gente lá que perdeu alguns tecidos, né? Só que, meu, a Super Bond, ele necrosa, ele queima, ele causa algumas situações, não é uma cola apropriada. Então, quando você vai colar, por exemplo, uma pele, você tem que usar uma cola cirúrgica. Então, o Dermabond, no caso, eu trabalho com a cola Surgisil Stylus, que é uma cola importada. É uma cola de composição de 2-octil-cianoacrilato. Eu vou falar dela um pouco mais para frente. Então, você utiliza uma cola, foi criada em 1998. Depois veio a Poligletina Plus, que são as suturas... Quando você olha Plus, é porque é uma sutura que evita a proliferação de bactérias. Aí teve PGC, PDX. Em 2012 vieram os fios ancorados. Bom, quando você termina uma sutura na pele, ou você vai fazer uma intradérmica, tem esse período crítico, né, para evitar a proliferação de bactérias. Nós temos um produto bem interessante, e eu resolvi falar dele aqui na palestra. Por que eu resolvi falar dele aqui na palestra? Porque ele está sendo bastante utilizado pelos veterinários. Tá? Ele nada mais é do que um rolinho de 10 centímetros por 10 metros. É como se fosse um curativo, é um adesivo. E quando você termina essa sutura intradérmica, ou a sutura na pele, você coloca esse adesivo. Então, ele é muito prático, né, de utilizar. Você tira a parte branca, que é a parte de trás, você coloca ele na região da ferida, você pode colocar gases ou não, e você tira a partinha verde, né, de plástico, e voa lá. Você tem um curativo. É muito bacana. Esse curativo evita a proliferação de bactérias, evita líquidos indesejáveis, só que ele tem um porém. Você jamais pode limpar a ferida com água oxigenada, sempre com soro fisiológico. Se colocar água oxigenada e depois colocar o curativo, vai queimar. Beleza, pessoal? Esse curativo ele custa em torno de R$ 150, só para você ter uma ideia. Dura bastante. Tem cirurgião que deixa durante 3 dias e troca a cada 3 dias. Tem cirurgião que tira ele depois de 3 dias e dá continuidade no tratamento com pomada. Tem cirurgião que fala para o tutor do animal trocar em casa, depois de, sei lá, 4, 5 dias, e aí ele já entrega para o tutor do animal já o curativo cortado, do tamanho da ferida, para colocar em casa. É muito bacana mesmo, e eu acho que para quem trabalha com cirurgia, é um produto que ajuda muito no dia a dia. E aí, falando de suturas mecânicas, famosos grampeadores de pele, que é um dos tipos de grampeadores que nós temos em suturas mecânicas. Você tem um grampeador, né? O grampo ele já vem dentro do grampeador. Nesse caso aqui, que nós vendemos, já vem 35 grampos de aço cirúrgico. Então, você vai, por exemplo, você pegou um paciente, perdeu muito sangue, paciente idoso, oncológico, cheio de problemas. Você precisa acelerar o tempo da cirurgia. Quando você utiliza um grampeador de pele, na pele, obviamente, você ganha muito tempo. Você ganha 15 minutos, 20 minutos. Imagina você vai fazer uma mastectomia. Você ganha bastante tempo. Hoje eu recebi um áudio de uma cliente que ela falou: porra, eu lembrei de você ontem na cirurgia. Eu precisava terminar a cirurgia rápido por causa da situação do paciente e eu não tinha um grampeador de pele. Esse grampeador ele só utiliza na pele, beleza, galera? Eu sei que tem alguns trabalhos aí de algumas pessoas que estão falando de utilizar em outras situações dentro do animal. Eu particularmente não indico. O fabricante ele faz para ser utilizado na pele. Então é um produto muito interessante para você ter no dia a dia. Aí você tem um removedor que já vem no kit. Então, você faz um grampeamento, geralmente é uma distância de 1 centímetro e meio, 2, depende da escolha do cirurgião, né? Depende do tamanho do paciente. E aí você faz esse grampeamento. Você pega a pinça, vai aproximando as bordas e vai grampeando. Como vocês podem ver, bem prático, bem rápido. O valor desse material varia conforme a marca. Então, você vai achar por R$ 100, vai achar por R$ 200, depende da qualidade da marca. Para tirar depois, galera, é só pegar o removedor, vem aqui, encaixa no grampo, aperta o grampo ele vai dar uma amassada. Ele amassou, você puxa, tá? Precisa anestesiar? Depende do perfil do paciente. Tem paciente que você vai conseguir fazer isso muito fácil. Tem paciente que você não vai conseguir, tá? Então, varia muito.
E aí nós temos os grampeadores lineares, que são as estruturas mecânicas que são utilizados dentro do paciente. Então, por exemplo, existe a não cortante e a cortante. Existem outros tipos, porém eu só vou falar desses dois tipos, porque são os mais utilizados na medicina veterinária, tá? O não cortante, ele é mais utilizado em tecidos de mais difícil acesso, ele é bem prático de utilizar, é só você encaixar dentro do paciente, encaixar o tecido aqui e fazer o grampeamento. Você aperta esse grampo aqui do meio, né, esse botão aqui do meio, que vai apertar o tecido, depois esse cinza aqui ele vai fazer o grampeamento. Aí você, quando você aperta esse do meio, você é obrigado a esperar 10 segundos. Esperou 10 segundos, você vai fazer o grampeamento. Fez o grampeamento, você tem que esperar 30 segundos. Tem que cumprir esse tempo, pessoal. É importantíssimo. Cumprir esse tempo, você retira. Vou mostrar o vídeo aqui para vocês, mais ou menos, como que funciona. Está fazendo aqui uma retirada parcial, né, do fígado. Essa aqui é a primeira vez que o cirurgião está utilizando. Então, ele está testando, conhecendo o material. E vocês já vão ver. Olha lá, aqui já mostra o fígado já todo suturado, grampeado. Na imagem parece ser grande, tá? Mas quando você olha visualmente, a olho nu, é muito pequeno esse grampo. É muito pequeno mesmo, você quase não vê. É um grampo de titânio, biocompatível, então reação basicamente zero. Então, quando você usa o não cortante em situações de lobectomia, por exemplo, pulmonar, você vai fazer um fígado, você utiliza o não cortante. Ah, não, eu vou fazer um intestino, vou fazer um estômago. São regiões que, às vezes, mais de difícil acesso. Então, de difícil acesso não, de fácil acesso. Então, você utiliza o cortante. Como o nome já diz, ele é cortante e o outro é não cortante. O que significa isso? O não cortante, você vai grampear e depois você tem que passar uma lâmina de bisturi 2 centímetros depois de onde você grampeou. Já o cortante, ele corta no meio e fica suturado 2 grampos para cada lado. Então, assim, o nome é muito prático. Ele é cortante, então você cortou, já tira. No caso, quando você vai fazer o intestino, existe uma técnica que é utilizada, onde você coloca lá o intestino em paralelo, né? Você retira, sei lá, o tumor do intestino, você coloca o intestino em paralelo, você coloca as alças, esse grampeador em cada alça, você grampeia essa alça, já vai grampear um intestino colado no outro, vai criar um buraco no meio, e depois você fecha o intestino por cima. É difícil explicar assim falando, mas se alguém tiver essa dúvida, eu posso mandar uma imagem depois de como funciona. Beleza, galera? Qual que é o valor disso? Um grampeador desse você vai gastar em torno de R$ 1.000, mais ou menos, só o grampeador, tá? Você pode utilizar outras cargas no mesmo paciente, porém não pode reutilizar. Então, é assim, usou no paciente, joga fora. Eu sei que dá uma dor no coração imensa jogar isso aqui fora depois da cirurgia, mas é assim que tem que ser. É assim que funciona na medicina de humanos, convencional, e é assim que tem que ser na medicina, porque se você tentar resterilizar, o equipamento ele vai começar a dar defeito e muitas vezes você também não garante a asepsia do material. Então, galera, tem que perder essa ideia de tudo ter que resterilizar. Isso não é bacana, isso pode levar a algum tipo de complicação para os seus pacientes. Bom, outro produto que é muito utilizado na sutura, os famosos clipes hemostáticos em titânio. Então, você tem o grampeador não, desculpa, o aplicador, né, que está aqui, e você tem o clipe hemostático. Esse cartuchinho aqui, ele vem com 6 clipes hemostáticos de titânio. Então, basicamente, como que funciona? Você vai fazer uma esplenectomia. Você vai precisar lá ligar o vaso. Ao invés de você fazer com fio de sutura, que demora mais, você vai lá e coloca esse clipe. Olha como que ele é prático. Existem 6 tipos de tamanhos. Você tem o laranja, depois você tem o verde, que é o menor, aí você tem o azul, aí você tem o roxinho, daí você tem o amarelo e você tem o branco. São 6 tamanhos. Cada tamanho de vaso, você vai ter que escolher o tamanho de clipe mais apropriado.
Na medicina veterinária, quem trabalha mais com cães e gatos, você acaba utilizando roxo, azul, verde e laranja. Então, vai variar muito o tamanho do vaso, varia o porte do animal, qual tecido você vai fazer. Então, por exemplo, você vai fazer uma castração de uma gata, geralmente é um azul. Você vai fazer uma esplenectomia de sei lá, um cachorro de 15 quilos, geralmente é um verde ou um laranja. Você vai fazer uma nucleação, geralmente o pessoal utiliza um laranja ou um verde. Vai fazer, sei lá, uma castração de um sagui. Você utiliza, por exemplo, um amarelo. Uma castração de uma rata, geralmente é um roxo. Aí varia muito conforme a situação, tá? Ele é muito prático. Esse tipo de material, hoje em dia, ele está sendo muito utilizado como um instrumental normal. Então, muitos dos nossos clientes já entram na cirurgia com esse clipe hemostático. Ele ganha ali fácil, 15 minutos, 20 minutos, meia hora, dependendo do tipo de cirurgia. É que nem eu falei, então você imagina, você já operou o dia inteiro, está cansado, paciente problemático. Então você agiliza a sua sutura utilizando esse tipo de material. Você utilizou esse clipe hemostático, mesmo que tenha sobrado, sei lá, sobrou um, sobrou dois, tem que jogar fora, tá? Não pode resterilizar. Já a aplicadora, você pode resterilizar, já é como se fosse um instrumental normal. Beleza, galera? O plástico, esse plástico que envolve aqui os clipes, ele acaba muitas vezes derretendo se você colocar no autoclave. Então, por favor, não tentar isso em casa. Que mais? Então, hoje assim, nós temos muitos veterinários que colocaram isso no dia a dia em utilizar clipe hemostáticos em titânio. O valor disso, um cartuchinho desse, geralmente em torno de R$ 74,00, né, cada cartuchinho, e um aplicador varia conforme o tamanho. Então, nós temos de 15 centímetros e nós temos de 19 centímetros. Quando você vai fazer regiões mais delicadas, pequenas, geralmente o pessoal utiliza de 15 centímetros. Quando você vai fazer, por exemplo, tecidos maiores, pacientes maiores, o pessoal acaba preferindo a de 19 centímetros. Obviamente, como o laranja ele é um clipe grande, você acaba utilizando de 19 centímetros. Vai utilizar o verde, o pessoal também muitas vezes acaba utilizando a aplicadora de 19 centímetros. Quando começa a chegar no azul, que são menores, azul, roxo, amarelo e branco, daí o pessoal prefere mais o aplicador de 15 centímetros. Um aplicador de 15 é na faixa de R$ 402,00 e um aplicador de 19 centímetros na faixa de R$ 471,00. Para não falar das colinhas. A colinha é muito utilizada hoje em dia na veterinária. Nós temos vários clientes que utilizam, principalmente em filhotes, cães idosos, pets não convencionais. Por exemplo, nós temos uma cliente que ela é viciada na cola para suturar rato, né? Tem gente que tem esse animal como estimação. Então, o animal teve alguma lesão lá, ele utiliza essa colinha. Então, você não precisa anestesiar, você não precisa, muitas vezes, causar algum tipo de trauma no paciente. Você apenas passa essa cola. E como funciona essa cola? Tem tipo um blister, você aperta o botão, né, no caso da cola que a gente vende, que é a Surgical Stylos. Você apertou esse botão, você virou essa cola, automaticamente o 2-octinopilonato ele vai cair aqui na região da saída. O 2-octilsinocrilato, quando ele entra em contato com a umidade, ele forma uma colinha, né? Então, você vai pegar o tecido, vai limpar, secar, vai aproximar o tecido, vai passar essa cola uma vez, vai segurar durante 1 minuto, e depois você vai passar essa cola de novo e vai segurar mais 3 minutos. E voa lá, essa cola já vai estar colada. É muito prático. Muitas das escolas americanas possuem essa cola lá, porque muitas vezes a criança ela cai, ela corta, e para não ter que levar a criança sei lá, no pronto-socorro, se não for um corte muito profundo, o pessoal limpa lá mesmo e passa essa colinha bem prática. Eu mesmo tenho um filho pequeno e eu tenho essa cola aqui em casa, nunca precisei usar, mas se precisar, vou usar nele. Uma colinha dessa varia aí na faixa de R$ 100, R$ 140, depende da marca. Vem geralmente em torno de 0,5 ml, faz em torno de 10 centímetros. É utilizado na pele, é uso tópico. Bom, galera, para terminar aqui o nosso bate-papo, essa palestra, eu forneço fio de sutura para veterinário específico, tem 6 anos, a gente participa de vários grandes eventos
ao redor do Brasil, temos clientes fora do Brasil também. E o que eu vejo é muito do mimimi, né? Ah, minha profissão não é valorizada, ah, síndrome de Burnout, aquela coisa toda. Mas a verdade é o seguinte: se você quer ser a mudança, se você quer uma mudança na sua profissão, seja você essa mudança. Tenha vergonha na cara e seja você mesmo a mudança na sua profissão, seja a mudança que você quer ver. Então não adianta nada você cobrar do seu colega do lado, ah, fulano usa lacre, fulano usa linha de pesca. Se você dá um exemplo para os seus colegas, todo mundo começar a dar exemplo, realmente a profissão ela vai ser valorizada, daí você não vai ter profissionais que, cobram um valor de uma cirurgia muito mais barato do que uma mulher que vai pintar o cabelo. Beleza, galera? Muito obrigado aí por vocês terem assistido esse bate-papo. Eu sei que é bastante coisa. Se eu fosse fazer uma palestra mais completa de fio de sutura, a gente ficaria pelo menos umas 3, 4 horas, seria tipo um podcast. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem tirar agora ou podem me mandar depois pelo WhatsApp. Eu vou ter o prazer imenso em responder, eu vou responder todas as mensagens. Vou ler aqui as perguntas que teve para você, tá? Uhum. Uma foi da Júlia, ela perguntou por que não tem o diâmetro 3 nos fios cirúrgicos? Essa é uma ótima pergunta. Tá ouvindo? Sim, dá para ouvir sim. Essa é uma ótima pergunta, assim, porque realmente as grandes fábricas, não fazem. Eu não sei te explicar exatamente por quê, porque eles não fazem mesmo. Geralmente, do 2 pula para o 4. Sinceramente, já teve vários veterinários que no dia a dia eu mando perguntando, ah, eu quero comprar um nylon 3. Não tem. Desde quando eu trabalho com fio de sutura, eu já perguntei para algumas pessoas, também não souberam explicar, e sinceramente não tem. Então existe uma resposta, pelo menos não tem essa resposta por enquanto. E eu acho que não tem uma resposta específica, porque se o fabricante quisesse fazer, ele teria feito. Maravilha. Outra pergunta aqui da Stephanie. Um fio inabsorvível, se mal suturado, pode incomodar o animal? Esse mal estruturado pode incomodar o animal, sim. Né? Eu mesmo tenho uma cachorra que é resgatada de rua, ela já era castrada, e quando eu toco na barriga dela, eu percebo que incomoda bastante. E muitas vezes esse incômodo pode levar a fístulas. Pode começar a fistular, daí você tem que reabrir o animal e você tem que tirar esse fio. Geralmente é quando o fio está em contato com a pele, né? Ele está muito próximo ali à pele e aí fica ali tocando e incomodando. É quando o fio realmente ele não foi muito bem encapsulado pelo organismo ou o cirurgião realmente não fez um comprimento legal. O ideal é que quando você utiliza fios dentro do paciente, principalmente quando a gente fala de musculatura, intestino, bexiga, tecidos moles, vísceras, é que você utilize um fio absorvível. Bom, maravilha. Por enquanto foram só essas duas. Vamos ver se mais alguém aí vai ter alguma pergunta. Se tiver, viu, gente? Pode mandar aí no chat. Galera, não existe pergunta simples, pergunta burra, né? Qualquer tipo de pergunta é muito válida. Eu aprendo sobre fios todos os dias, não nasci sabendo, não era da área, fui aprendendo, fui assistindo um monte de cirurgia de humanos, depois eu fui para cirurgia de veterinários, e todo dia eu aprendo alguma coisa nova. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, caso vocês não queiram fazer aqui, pode mandar no meu WhatsApp que eu vou responder, beleza? Faz alguma pergunta? Não? Então, acho que é isso, né, pessoal? Bom, galera, estou terminando aqui. Fico à disposição. Obrigado pelo tempo de vocês. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. E é isso aí. Vamos que vamos. Valeu! Obrigada, viu, Ronald, novamente, tá? Em nome aí do grupo, agradeço todo mundo. Obrigada também para todo mundo aí que assistiu. Obrigada mesmo de coração por você ter topado, porque, bom, nós somos um grupo novo, né? E você é nosso segundo palestrante, então foi ótimo. A gente ficou super feliz mesmo por você ter topado aí, ser nosso palestrante aí, dar essa palestra super bacana sobre os fios de sutura. Foi muito, muito boa mesmo.
Eu aprendi bastante, achei super legal. Obrigada mesmo, viu? Beleza, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite e estou sempre à disposição. Valeu, galera. Abraço.